Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai para a leitura de Números capítulo 17, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, para vocês seguirem a página do Face, para vocês compartilharem cada vez mais com pessoas, se vocês estão gostando dos vídeos, se o Espírito Santo está realmente falando com vocês, vocês estão aprendendo, vamos espalhar cada vez mais essa palavra para a gente atingir muitas e muitas pessoas, amém? Gente, então, quantas revelações e tipologias a gente pôde encontrar no capítulo passado. Foi realmente um capítulo que nos fala sobre a rebelião, que nos fala sobre o rejeitar o Senhor, sobre os julgamentos que o Senhor fez mediante a conduta do homem. Porque apesar dos planos e pensamentos do Senhor para as nossas vidas serem de paz, de prosperidade, de alcançar as promessas que Ele tem para nós, né, que Ele lançou em nossa direção, a gente deve sempre lembrar que nós somos livres, que a gente tem direito de escolha, porque Deus ele não quer pessoas caminhando com Ele que estejam ali porque não tem outra opção, porque não tem outra alternativa. Ele quer pessoas que, de todas as opções que encontraram, viram que nenhuma delas se compara com os planos dele, que escolham estar caminhando com Ele e servindo a Ele. No capítulo passado, a gente viu que o povo fez uma escolha horrível, onde eles escolheram se rebelar contra o Senhor, buscando posições maiores perante os homens, terceirizando a culpa daquilo que estava acontecendo na vida deles, onde por não terem confiado no Senhor, eles não adentraram no caminho e nos planos do Senhor, eles agiram de acordo com o seu próprio entendimento e eles estavam sofrendo as consequências dessa escolha, onde eles pereceriam no deserto. Gente, Deus é amor, Deus é magnífico, mas Ele nos dá liberdade de escolher o que a gente quer e como a gente quer agir, mas Ele também é justo e garante que cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Então, depois do julgamento de Deus no capítulo passado, vem esse capítulo trazendo visivelmente que Ele havia escolhido Arão e sua família para servirem como sacerdotes. Então, depois de toda a acusação, depois de toda a humilhação que Arão e Moisés sofreram no capítulo passado ao serem acusados de se colocarem acima, né, de todo o povo de Deus por benefício próprio, agora chegou o momento de Deus mostrar e revelar uma prova de que Ele mesmo havia escolhido esses dois homens. Então, toda a rebelião no capítulo 16 nos mostrou que tudo isso aconteceu porque eles não tinham algo palpável, algo visível para apresentar perante o povo, garantindo e confirmando de que o Senhor havia os escolhido e os levantado para conduzir o povo. Então, nesse capítulo, a gente vai ver que Deus vai honrar Arão, onde revelará e mostrará a todo o povo que ele foi o escolhido por Deus para ser o sacerdote. A linhagem de sacerdotes era hereditária. Então Deus decide tomar uma providência para mostrar mais uma vez de que ele estava no controle e que Moisés e Arão estavam apenas seguindo as ordens do Senhor. E assim o Senhor iria solucionar essa questão relacionada à liderança de que Moisés e Arão foram realmente escolhidos pela soberania de Deus e por sua vontade. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada tribo de todos os seus líderes, segundo as suas tribos, 12 varas. Escreva o nome de cada um deles na sua própria vara. O nome de Arão, porém, escreverá sobre a vara de Levi, pois cada líder de tribo terás uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim todas as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus líderes lhe deram uma vara. Para cada líder uma vara segundo as tribos, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Então a rebelião de Corá e todas as suas consequências fizeram que nascesse essa incerteza entre o povo acerca da nomeação de Arão e de seus filhos como os verdadeiros sacerdotes de Deus. Todo esse acontecimento descrito aqui tinha como objetivo eliminar, né, por um sinal divino, todas essas queixas contra a pessoa de Moisés e contra Arão. Então o Senhor ordena que Moisés fale aos 12 líderes das tribos dos filhos de Israel que cada um pegue uma vara e coloque um nome nela, né, para que fosse possível identificar de qual tribo cada vara pertencia, porque essas varas iriam ser colocadas diante do Senhor no Santíssimo, na frente da Arca da Aliança, que tipificava Cristo e que era o lugar onde a glória de Deus estava. Na vara da tribo de Levi, ele pediu que fosse escrito o nome de Arão. O sinal que revelaria, mostraria o escolhido de Deus, seria que o cajado, que a vara florescesse. Então aquele pedaço de madeira morta e seca ganharia vida
a vida brotaria daquele lugar aonde só tinha morte. A intenção de Deus era que o ato de tornar verde a vara morta fizesse cessar a murmuração do povo e que todos realmente compreendessem que ele havia levantado Arão e Moisés, que isso era uma vontade dele e não uma vontade dos homens. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela tribo de Levi havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os filhos de Israel. Eles as viram e cada líder pegou sua vara. Quando as varas foram examinadas por Moisés no dia seguinte, o cajado de Arão não tinha só brotado, como também tinha produzido botões, flores e amêndoas maduras. Então isso foi a completa justificação de Arão como sacerdote de Deus. As outras varas continuavam as mesmas varas mortas, mas a vara de Arão floresceu, né? Ela ganhou vida e todo esse processo de desenvolvimento de amêndoa, desse florescimento, ocorreu apenas em uma noite, né? A partir de uma vara morta. Então Moisés mostrou e devolveu os cajados a todos os representantes de cada uma das tribos. Aquela vara morta que foi colocada diante do Senhor ganhou vida, se renovou, floresceu, frutificou. E, gente, isso é realmente muito lindo. A gente consegue fazer uma analogia com relação a nós mesmos, seres humanos, nós que estávamos mortos espiritualmente, sem vida, sem nada, secos, igualmente, todas essas varas que foram colocadas na presença do Senhor. E ao sermos colocados na presença dele, tudo se fez novo, a vida brota em nós. Não a nossa vida, mas a vida de Deus em nós, o nosso espírito se regenera, se faz morada do Espírito Santo e a vida de uma hora para outra se renova dentro de nós. E assim, prosseguindo, avançando no nosso relacionamento e intimidade com o Senhor, a gente consiga florescer e frutificar para manifestar os dons e talentos que o Senhor nos entregou, para manifestar a vida que já está em nós, para produzir frutos maduros fazendo a vontade do Pai. Gente, eu quero novamente deixar muito claro que tudo isso que a gente está vendo aqui nos capítulos de Números é a lei, porque as pessoas podem achar, mas o Senhor só escolhe alguns, escolheu somente Arão. Sim, nesse caso, debaixo da lei, foi somente ele e sua família que seriam os sacerdotes diante de Deus. A gente já explicou isso lá em Êxodo capítulo 32, né? Quando a gente mencionou a história do bezerro de ouro. Deus escolheu Israel para ser essa nação sacerdotal, para que através da vida deles todos pudessem ter acesso ao Senhor. Mas de uma nação inteira passou apenas para uma tribo, até chegar à plenitude dos tempos, até a manifestação de Jesus na terra, onde ele traria consigo uma nova aliança, onde não mais haveria distinção. Porque perante a lei havia puros e impuros, mas quando Jesus chega, ele mostra que todo mundo é impuro e que todos precisam dele e da sua obra redentora. Por isso a gente não pode esquecer nunca de 1 Pedro 2,9, que diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós que estamos no Senhor, que estamos em Cristo, estamos debaixo do seu precioso sangue, somos sacerdócio real. A gente foi escolhido e a gente floresceu assim como a vara de Arão. A vida de Deus se faz presente em nós. Gente, olha como o nosso Deus é tremendo demais. A gente não acordou um dia, a gente decidiu aceitar Jesus do nada, porque a gente teve esse entendimento e discernimento de que Ele é o Filho de Deus. Tudo isso foi uma obra do Espírito Santo trabalhando sobre nós, não dentro de nós, mas sobre nós, abrindo os nossos olhos, nos dando esse discernimento para declarar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Assim, o Espírito Santo nos levou para Cristo, para a gente declarar Ele como Senhor e Salvador, e Cristo nos leva de volta para o Pai. Então, a gente consegue ver esse Deus triuno trabalhando junto para nos trazer de volta a sua imagem e semelhança. Disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Moisés fez como lhe ordenara o Senhor. Então a vara de Arão foi colocada de volta na presença do Senhor como sinal para os rebeldes de que Arão foi escolhido como o sacerdote. Assim também nós, nação santa, sacerdócio real, temos o Espírito Santo em nós como penhor, um sinal para todos de que a vida de Deus está em nós, de que fomos escolhidos e separados por Ele. Gente, então a vara de Arão foi colocada dentro da Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei e com o maná. Gente, depois que nós florescemos, depois que a gente aceita Jesus, nós somos inseridos nele
a vida de Deus vem habitar em nós e ela se faz presente a cada instante nas nossas vidas, porque ela está em nós. Então a gente está indo lá, ela está em nós, a gente está em outro lugar, ela está em nós, se a gente está pecando, ela está em nós. Então Ele está em nós a todo momento. Amém? A gente vê aqui também que o próprio Senhor declara que todas as murmurações são feitas contra Ele e não contra Moisés e Arão. E, gente, a gente tem visto acontecer muito, sabe, hoje em dia, vários cristãos sendo perseguidos, humilhados, deixados de lado, julgados, injustiçados, mas a gente tem que ter em mente que isso não é pessoal, não é algo que as pessoas vão contra nós, mas elas estão perturbadas, elas estão vindo em nossa direção não porque elas estão contra nós de uma maneira pessoal, mas é contra aquilo que a gente carrega, contra a vida de Deus que a gente carrega, contra Ele que as pessoas estão com raiva, vamos dizer assim. Então, se algo desse tipo acontecer, né, com você, como também já aconteceu comigo, muitas vezes a gente se sente inferior, né, que muitas vezes nos prejudicam por a gente ser cristão, por a gente declarar a nossa fé, mas que a gente tenha sempre em mente de que não é contra nós, mas é contra o nosso Deus que eles estão se levantando. A gente deve perseverar e permanecer fiel, porque assim também como Deus, no momento dele, no momento determinado por ele, ele apareceu para honrar Moisés e Arão, ele também virá para nos honrar. Amém? Disseram os filhos de Israel a Moisés: nós morreremos todos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos? Vemos nessas expressões que finalmente os israelitas perceberam que Deus revelou sua vontade por meio dessas miraculosas ações que aconteceram entre eles. Ninguém, exceto aquele que Deus permitiu, poderia se aproximar dele. Qualquer um que tentasse chegar perto, né, sem prestar atenção nas claras instruções que Deus transmitia, certamente morreria. Então, na verdade, o sumo sacerdote, aquele que tinha permissão de chegar mais perto de Deus, foi instruído pelo Senhor para que ele pudesse expiar os pecados das outras pessoas, mas antes ele devia expiar o seu próprio pecado e depois o pecado do povo. Então a gente sabe que a cada ano, no dia da expiação, eles deveriam oferecer essa oferta perante o Senhor para que os pecados fossem encobertos e mais um ano eles pudessem desfrutar da presença do Senhor no meio deles, até que chegasse a manifestação do Cordeiro de Deus, que morreria uma única vez para propiciar de uma só vez os nossos pecados. Então, por intermédio de Cristo e de sua morte expiatória, o mesmo Deus misericordioso que proveu uma maneira perfeita de nos dar o seu perdão, tendo Cristo como nosso sumo sacerdote, conseguimos nos aproximar de Deus sem precisar temer a morte. Gente, eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo que a nossa imagem foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele adentrou um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, ele propiciou os nossos pecados de uma vez por todas. Assim, nós, o sacerdócio real, podemos ter plena convicção e confiança. A gente pode sim nos achegar ao Pai. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!